Então vamos iniciar a nossa disciplina. As aulas serão gravadas, serão todas aulas síncronas, né? Então eu vou estar ministrando a disciplina no horário da grade de vocês. Vocês poderiam me dizer se está aparecendo na tela os slides? Ok para mim, professor. Eu vejo que tem alguns que estão respondendo pelo chat, não tem problema. Mas se você tiver microfone, eu agradeço porque eu vou estar com vários aplicativos abertos. Eu estou com dois monitores, mas a tela do Note eu estou com mais aplicativos abertos. Então, quem puder abrir o microfone no meio da aula e quiser fazer alguma pergunta, eu acho que fica um pouco melhor para mim poder tocar a disciplina sem ter que ficar minimizando muito aqui telas e aplicativos. Pode ser, pessoal? Tudo bem. Tudo bem, professor. Tá ok, então, vamos lá. Eu já abri uma turma no Google Classroom. Acredito que quase todos já aceitaram. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Aqui da turma falta só um, que eu acho que é o Ayrton. E eu sou quem? Tô aqui, professor. Sim, é o que eu acho assim, é que tu não chegou a aceitar ainda o convite no Google Classroom. Eu abri uma turma lá. Eu acho que tá faltando tu ali, acho que o e-mail ali é seu, né, que tá faltando. Sim, é meu. Tá, tudo bem, vou aceitar lá depois. É que eu vim direto pelo link que mandou por e-mail, não cheguei a aceitar mesmo. Vou fazer isso. Não, não tem problema. Só assim para que agora na apresentação da disciplina eu queria já ver com vocês. Eu vou estar utilizando essa ferramenta aqui do Google, porque ela é bem interessante. Eu ainda, como eu entrei agora, não tenho acesso ao Moodle. Eu não sei quando é que eu vou ter esse acesso, mas eu gostei bastante dessa disciplina. Tem alguns professores também aí de Cachoeira que estão utilizando, que me aconselharam a estar usando ela também. Eu gostei a princípio tá muito bom, assim, eu tô gostando de utilizar ela. Ela tem uma ligação aqui com o Google Agenda, né? Se você estiver clicando ali no Google Agenda de vocês, vai aparecer os horários do nosso encontro, né? Na quarta e na quinta, como quarta foi feriado, a gente não teve aula, não aparece nada dia 28, mas os próximos encontros já estão todos marcados aqui no Google Agenda. Acredito que na agenda de vocês vai aparecer também. Caso tenha algum problema, por favor, me contatar. Só um detalhe, pessoal, que o evento de quarta-feira, ele tem um endereço, tá? E o de quinta é diferente. Aí, se todo mundo tiver tranquilo aqui em acessar o Google Agenda, eu não vou mais mandar por e-mail o convite, já vai estar aqui programado. Se tiver alguma aula que eu vejo aqui que eu lancei que vai ser um feriado ou um recesso, eu mando um e-mail avisando que eu tirei a aula, né? Então não se preocupe em relação a isso. A princípio, eu já lancei as aulas aqui pensando nos feriados e recessos, né? Final do ano, enfim. Mas pode ser que fique algum aí que alguma aula que eu marquei que possa estar sendo algum feriado, um dia não letivo. Tá tudo certo em relação a isso, pessoal? Deu para entender bem? Alguém ficou com alguma dúvida? Tudo certo. Tranquilo. Tudo certo, professor. Tá, ok, então vamos continuar. Eu já deixei o plano de ensino aqui nas atividades, né? Então vocês podem já estar acessando para ter uma ideia como é que a gente vai levar esse semestre, mas eu vou dar uma comentada na aula de hoje. Então, pessoal, meu nome é Wagner, eu me formei o ano passado, eu cursei engenharia elétrica aí na UFSM de Cachoeira do Sul. Talvez alguns de vocês possam vir me conhecer. Eu me recordo do Daniel, vou abrir aqui um pouco a câmera. Perfeito.
Ah, o Pablo, eu acho que eu já... Cachoeira, quando eu estava cursando lá. Os demais acredito que eu não conheço. Mas enfim. Eu tenho um curso técnico em mecatrônica. Eu fiz um curso técnico antes de entrar na UFSM. Trabalhei um tempo na área daí, em virtude da conclusão do meu curso técnico. Trabalhei com motores, com geradores, transformadores, né? Trabalhei no setor de manutenção elétrica, na Perdigão, que hoje é a BRF, Brasil Foods, né? Um grupo. Eu ministrei algumas aulas de robótica no Colégio Marista Roque, no ano de 2018 para 2019. E atualmente eu estou fazendo mestrado em engenharia elétrica na UFSM aqui de Santa Maria. Eu estou residindo em Santa Maria, fazendo mestrado aqui. Quem quiser me conhecer um pouco melhor, eu deixei meu Lattes, tá, pessoal? Mais para frente eu vou querer estar ouvindo um pouquinho de vocês aí, o que vocês estão fazendo, qual é o semestre de vocês, se vocês têm alguma dificuldade ou vão ter alguma dificuldade para acompanhar as aulas aqui. Mas um pouquinho mais para frente a gente dá uma conversada. A nossa disciplina de conversão eletromecânica de energia 2, ela é uma continuação da disciplina de conversão 1, né, pessoal? Onde vocês estavam estudando a parte de transformadores, a parte de circuitos magnéticos, né? Então vocês estudaram, acredito que bem a fundo, a parte de transformadores. Aqui eu tenho um sistema fechado, né? Onde eu começo com uma energia primária, uma usina, né? Aqui no caso uma usina hidrelétrica, onde eu tenho uma geração de energia elétrica através da energia potencial que é convertida em energia que se gera uma energia mecânica, né? Um torque no eixo do gerador. E a partir dessa energia mecânica gerada, ela é convertida através de uma máquina elétrica chamada gerador. E a gente tem ela, né, sendo disponibilizada através de transformadores de elevação e rebaixamento de tensão. A gente tem essa energia disponibilizada nas nossas residências, né? Residências, indústrias. Então, aqui na disciplina de conversão 2, a gente vai se ater mais a máquinas motoras e geradoras, né? Que a diferença, basicamente, delas é a maneira que a gente conecta, né? A maneira que a gente liga essas máquinas. E a gente vai estar aprofundando alguns conceitos aí de circuitos magnéticos, circuitos elétricos, para ter a compreensão dessas máquinas aí. Vocês viram, assim, vocês têm alguma dúvida, alguma... da parte de conversão 1, ficou algum conteúdo que vocês acreditam que poderia dar uma revisada, ou tá tudo ok para vocês? A gente pode já partir de conversão 2 mesmo? O que vocês sentem, assim? Bom, professor, acho que só comentar. Como eu fiz conversão 1 ainda na época da PUC ainda, a gente estudava transformadores aqui, e depois quando fui para Cachoeira, eu fiz o laboratório daí de conversão, né? Daí, no caso, a gente só é a parte dos motores, né? Então, eu acredito que a parte teórica agora fica a cargo dessa parte, toda a parte de motores fica em conversão 2, seria isso? Isso mesmo, toda essa parte teórica de motores, da parte de geração, Uhum, fica toda na conversão 2, né? Então, tá certo. na aula de hoje eu vou dar uma revisada, assim, das questões, nos princípios de conversão, nos princípios de materiais magnéticos, um pouco sobre leis fundamentais, lei de Ampère, lei de Faraday. E a minha Certo. ideia já na próxima aula a gente iniciar com o conteúdo de conversão 2. Só se Ok, vocês têm alguma questão, algum ponto que não ficou bem claro em conversão 1, a gente pode estar dando uma revisada também. tá certo.
Máquinas elétricas, elas são divididas em motores, geradores e transformadores. Transformadores a gente viu em conversão 1, vocês devem ter visto. Um estudo bem aprofundado em cima de transformadores aqui. E a gente vai estar estudando em conversão 2 toda a parte de motores, toda a teoria de motores e geradores. E o que são motores? São máquinas que convertem a energia elétrica aplicada aos seus terminais para energia mecânica, disponibilizada no seu eixo, movimento de rotação. E geradores são máquinas que convertem a energia mecânica aplicada ao seu eixo para energia elétrica, disponibilizada nos seus terminais. Então, a diferença de uma máquina elétrica motora e geradora é a maneira que a gente conecta. Eu não sei se vocês já tinham essa noção, né? Se vocês já tinham essa ideia, que todo motor pode virar um gerador. E todo gerador pode virar um motor, né? Em virtude de que é a mesma máquina que ela é aplicada, ela é utilizada, dependendo da sua aplicação, de maneira diferente. E os transformadores são máquinas que fazem a transformação de energia elétrica com a função de adaptar tensões, elevação ou abaixamento, além de, em certos tipos, fazer o isolamento galvânico elétrico entre primário e secundário. Esse isolamento galvânico ele é muito utilizado na parte de medições, de medidas elétricas. E esta função de elevação e abaixamento é muito utilizado para transmissão de energia, para abastecimento, né, alimentação de unidades consumidoras. Então, qual é o objetivo da nossa disciplina aqui? Analisar o funcionamento e desempenho das máquinas elétricas rotativas. Conhecer e se aprofundar nos principais aspectos construtivos e a influência destes no funcionamento das máquinas. Então, a gente vai fazer uma análise bem aprofundada de toda a estrutura das máquinas motoras e geradoras, né? Nesse conceito, nesses tópicos, vão englobar máquinas CC, máquinas CA, são máquinas que são alimentadas de tensão contínua e tensão alternada. Algumas características também quanto ao escorregamento, né, que são máquinas síncronas e máquinas assíncronas. A gente vai estar fazendo essa classificação também. Enfim, qual é o conteúdo programático da disciplina? A gente vai, na unidade 1, ver circuitos magnéticos e materiais magnéticos, forma construtiva convencional, força magnetomotriz, intensidade de campo, indução magnética, funcionamento do comutador, força magnetomotriz, intensidade de campo magnético e indução magnética produzidos pelo circuito de armadura do entreferro, força magnetomotriz, intensidade de campo magnético e indução magnética resultantes do entreferro, efeito desmagnetizante de reação de armadura, comutação, interpolos, enrolamento compensador, circuito equivalente para operação em regime permanente, equação do conjugado, equação da velocidade, variação da velocidade do motor pela tensão de armadura, variação da velocidade do motor pela corrente de campo, tipos de excitação do campo, máquinas de indução, princípio de funcionamento da máquina de indução, corrente alternada e campo magnético girante, equação da força eletromotriz induzida na máquina de indução, equação do torque em máquinas de indução, circuito equivalente de máquinas de indução, efeitos dos parâmetros do desempenho no desempenho da máquina de indução, motores de indução monofásicos, geradores de indução, máquinas de indução associadas com dispositivos eletrônicos, máquinas de indução de alto rendimento. A unidade 3, máquinas síncronas, aí então a gente entra na parte de características dos motores, das máquinas geradoras, formas construtivas, análise da máquina de rotor cilíndrico em regime permanente senoidal, fluxos concatenados com a armadura por fase, equação de tensões na armadura por fase, indutâncias de armadura, circuito equivalente de armadura por fase, fluxos concatenados com o enrolamento de campo, equação das tensões no enrolamento de campo,
circuito equivalente do rolamento de campo, diagrama fasorial, determinação da reatância síncrona não saturada a partir dos ensaios de saturação em vazio e de curto-circuito, determinação da reatância de dispersão da armadura pelo método de Pottier, diagrama potência ativa, potência reativa, quadrantes de operação como gerador e como motor, expressões da potência ativa e da potência reativa em função do ângulo de carga, conceitos de estabilidade estática, curvas de capacidade, consideração da saturação, determinação da reatância síncrona saturada, curvas características de geradores, análise da máquina de polos salientes em regime permanente senoidal, teoria das duas reações, equação de tensões na armadura, diagrama fasorial, determinação da reatância síncrona de eixo em quadratura pelo método do escorregamento, diagrama potência ativa reativa, expressões da potência ativa e da potência reativa em função do ângulo de carga, curvas de capacidade, consideração da saturação, determinação das reatâncias síncronas saturadas. Então, é uma disciplina, pessoal, onde a gente vai ter um conteúdo programático bem extenso. Das disciplinas específicas da engenharia elétrica, eu tenho assim como uma das que tem mais conteúdo, né? Ela é uma disciplina bem recheada de conteúdo, em virtude da grande aplicabilidade dessa disciplina, né? Ela afeta diretamente as questões de geração, distribuição, transmissão de energia elétrica. Então, nada mais sensato de ter uma ementa bem detalhada. Acredito que vai ser uma das disciplinas mais pesadas que vocês vão ter esse semestre. Mas a gente vai trabalhar de uma maneira que a gente possa estar facilitando o entendimento, né? Não deixar umas aulas tão maçantes. Mas ela é uma disciplina que eu já adianto que tem bastante conteúdo. E como é que vai ser a metodologia? A gente vai trabalhar então com aulas teóricas, expositivas ao vivo, com simulações computacionais e discussões sobre os conteúdos, para auxiliar a construção do conhecimento. As aulas vão ser gravadas, disponibilizadas online para posterior consulta dos alunos. Então, todas as nossas web aulas aqui vão estar sendo disponibilizadas posteriormente. A gente vai estar realizando em conjunto exercícios em aula, e vou deixar algumas listas para vocês realizar em casa, né? Vocês resolvem em casa. E a fixação dos conteúdos serão através de exercícios de aplicação, simulações e trabalhos. Então aqui eu já adianto. O meu critério de avaliação para essa disciplina vai ser trabalhos, alguns teóricos e alguns teóricos com simulação. Eu não vou estar aplicando prova. Vai ser uns trabalhos, esse trabalho 4, o trabalho final, eu quero fazer um trabalho bem elaborado, né? Eu ainda não decidi se eu vou fazer um trabalho, um seminário, se um desses dois vai ser um trabalho teórico com simulação, mas numa estrutura de seminário. Isso não está definido ainda. Mas vão ser trabalhos, né? 3 teóricos e 2 mais trabalhos para fazer um fechamento de cada conceito assim que eu julgo mais importante. A nota 1 vai ser a soma do trabalho 1, o 2 e o 4. A nota 2, a soma do trabalho 3 mais o trabalho final. E a média final de vocês vai ser a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2. Eu não estou programando aqui fazer exame, então vai ser só trabalho, em virtude que eu não vou dar prova. A princípio não vamos ter exames. Acredito que assim fica bom. Vocês têm alguma dúvida? O que vocês acham? Acho que ficou bom, professor. Acho que está bom, é uma maneira boa de absorver todo o conteúdo. Que é extenso, né? É um conteúdo bem extenso, é uma disciplina bem extensa, e eu acredito que a gente está realizando trabalhos talvez seja mais válido do que fazer prova. Quando eu cursei essa disciplina foram só provas, né? E realmente ficou bem pesado.
Eu vou deixar para o Professor. Oi, pode falar. Não, que daí tu tinha falado das provas e tal, é até bom não fazer prova, porque pelo menos as disciplinas que eu tive não foi uma coisa boa ter prova, entende? Pelo EAD. Ah, sim, tem essa questão também, né, de não estar nesse regime. Não deu certo, assim, foi uma coisa ruim fazer a prova. Eu acredito que um dos motivos também que eu pensei em não fazer prova é porque a gente está nesse regime e fica muito complicado ter uma avaliação que demonstre, que possa me trazer o real entendimento de vocês, né, visto dessas circunstâncias aí que a gente não está presencial, enfim, né, cada um tem as suas dificuldades. Até nesse quesito, nesse ponto, eu também peço a compreensão de vocês por eventuais ruídos, né, barulhos paralelos. Eu vou ministrar essa disciplina em casa. Eu estou na minha casa aqui e eu tenho 2 filhos pequenos, né, um de 2 anos e 6 meses e uma menina de 6 meses. Então pode no meio de uma aula nossa aqui estar dando algum ruído, algum barulho. Peço a compreensão de vocês, assim como também entendo que vocês vão estar passando por dificuldades parecidas, enfim. A ideia aqui é nós estar criando esse momento para aprender, para trocar ideia. Eu penso e gostaria que vocês fossem bastante indagadores, né, durante as aulas, perguntassem, tirassem dúvidas. O que eu não souber, a gente pode procurar resposta. Na próxima aula eu dou mais uma salientada, mas a ideia é que vocês aprendam. Eu acredito que essa matéria aqui é muito importante mesmo. E vamos tentar focar no aprendizado, né? Nem tanto nas avaliações. Isso é uma questão que eu sou obrigado a ter com vocês, né? Eu preciso, de uma certa forma, poder avaliar vocês, mas vamos tentar se engajar mais, né? Que é o que eu mais espero de vocês, o engajamento. Quanto mais engajado você estiver, mais eu vou estar tranquilo, né? Em questão de avaliações, questão de estar atribuindo nota para vocês. Até aqui tá tudo certo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Eu acho que tá tudo bem explicado. Tá tranquilo. Da minha parte, tudo certo. Tudo certo, professor. Então, beleza. Sobre a nossa bibliografia, tem aqui alguns livros bem interessantes, né, que eu vou estar passando para vocês também. Tem aqui o livro do Fitzgerald, de Máquinas Elétricas. Um outro livro muito bom é o Chapman. Vocês devem ter utilizado em Conversão 1 também, o Chapman. É um livro muito bom. Enfim, tem bastante bibliografias aqui interessantes, né? Até o próprio Kozlov aqui. É um livro bem interessante. É bem clássico, né? O pessoal costuma utilizar bastante esses livros aqui, né? Deixo mais algumas referências e mais algumas bibliografias aí para você estar procurando algum material complementar a mais. Aqui eu queria deixar um espaço, se você nada muito extenso. Eu queria saber um pouquinho de vocês, né? Como a gente não tem presencial, não consigo nem ver vocês. Eu queria conhecer um pouquinho. Se vocês têm contato, já trabalharam com motores, com geradores, conhecem, já fizeram um curso técnico, em qual semestre estão. E eu também queria saber se vocês acreditam que terão alguma dificuldade para acompanhar as aulas nesse modo rede presencial. Pode começar o Ayrton falando? Tudo bem. Eu estou no 7º semestre, sou Ayrton. Eu nunca tive contato com motores, assim, no sentido de entender como eles funcionam, né? Mas o primeiro contato mesmo foi na disciplina bom, fora a física, né? Na disciplina de conversão, semestre passado. Tá, ok, Ayrton. E tu acredita que terá alguma dificuldade de internet, de espaço para acompanhar as aulas nos horários que a gente tem na grade? Não, o horário ali para mim tá muito bom. Também a internet aqui eu até troquei o roteador e tudo mais, eu acho que vai fluir. Tá, ok. Até também saliento, caso
cai a nossa aula. Isso não aconteceu ainda, mas a gente está na primeira semana, né? Nenhuma aula teve esse acaso de cair. Mas caso caia, eu abro de novo no mesmo endereço lá e a gente continua nossa aula. O Daniel pode se apresentar para nós também? Bom, professor, vocês conhecem mais ou menos, o professor conhece um pouco, eu moro na região metropolitana, eu estudava na PUC, consegui ingresso pela UFSM e estou já aí no 7º, 8º semestre, né? Eu trabalho numa empresa chamada GetNet, e eu trabalho como desenvolvedor de software, né, durante o dia, então eu me viro então agora com as aulas, né? Mas é um segmento nada a ver com a parte de engenharia, né? Mas a gente precisa trabalhar. Mas enfim, eu tenho técnico eletrônico, né? Fui técnico eletrônico, trabalhei bastante tempo com meu falecido pai, né? Ele trabalhava na área de automação industrial, então já tenho assim uma experiência assim também trabalhando um pouco com manutenção, tenho noção, parte de motores, alguma coisa nesse sentido, né? Então até tem bastante coisa em casa, alguma coisa de material que for preciso colaborar, apoiar. Pequenos motores sem escova, com escova, né? Alguma coisa nesse sentido, assim, uma coisa de material que eu tiver aqui, eu quero separar para colaborar e ajudar, né, na aula. E eu acho eu tenho uma questão, professor, né, como essa questão do meu trabalho, né, eu vou fazer de tudo para estar acompanhando, né? Mas eu acredito, como a gente também tem bastante demanda no trabalho, às vezes eu posso talvez não conseguir estar presente, uma coisa nesse sentido, mas eu vou sinalizar antes, né, e tentar recuperar da melhor maneira possível. Né? Tá ok, Daniel. Tá certo. Eu lembro que tu tinha comentado que já tinha uma experiência aí, já trabalhava com automação. O meu falecido pai é da área, né, então quando ele faleceu ficou bastante coisa, e até hoje mesmo eu tenho muita coisa, exemplo, eu tenho coisas para levar para a cachoeira, exemplo, IHMs mais antigos, assim, que era um projeto que eu tinha feito para Gerdau, foi equipamentos que ficaram parados, e eu quero levar para a cachoeira também, tem mais outros materiais que eu quero levar para lá, porque assim, ó, se eu vou, é muito mais útil ver, né, nossos colegas e os futuros estudantes lá usando o material do que ver um equipamento parado, né, então acho que pode auxiliar em alguma coisa. Né, mas então a minha passagem é essa, né, então batalhar para me formar também. Tá certo, Daniel. Muito obrigado. Agradeço. O Eduardo tá por aí? Eu tô. Bem, meu nome é Eduardo, e eu tô no 7º. E eu gostei da conversão 1. Eu tive algumas dúvidas no começo da disciplina. Eu nem lembro o que era, mas foi bem pouco, assim, foi uma coisa simples. E, deixa eu ver, o meu contato com essas coisas, eu gosto bastante de máquinas indutivas e escovadas também. Eu gosto de mexer. Ontem mesmo eu estava abrindo uma furadeira aqui de casa que tinha dado problema, que tinha estragado uma coisa. O grafite tinha saído do lugar, eu tive que abrir ela, remontar todo e soldar uma coisa que outra. Isso daí eu achei interessante, sabe? Tá certo. Gosta de tentar descobrir quais são os problemas, quando tem algum equipamento em casa ali que não tá funcionando. Isso. Só que, por enquanto, eu pego essas coisas, qualquer tipo de máquina eu pego, eu abro e sei mais ou menos o funcionamento, só que já com que é nessa disciplina que eu vou aprender, eu acabo não tendo muito conhecimento, né? Eu sei, por exemplo, tem um fio rompido, tem um botão que está estragado, alguma coisa, isso daí eu sei, mas o resto, o funcionamento em si, eu não tenho muito. Tá certo. Tu acredita que vai ter alguma dificuldade para acompanhar as aulas, Eduardo? Ou tá tudo certo? Não, tá tranquilo, tudo certo. Tá ok. O Pablo Henrique? Oi, tô sim. Eu sou o Pablo, no 9º semestre agora. Realmente eu fiz com o professor, primeiramente eu fiz com o professor Marquesan,
Gustavo Marquesan, acabei rodando com ele, não fui muito bem na primeira prova de máquinas síncronas, mas máquinas de indução eu até gostei um pouco mais da matéria e fui bem. Eu tô procurando estágio agora, então se tu conseguir eu não pego e aceito. Mas também mesmo, eu não sou muito dessa área de conversores, máquinas de fluxo e essa área. Minha CEP com eletrônica de potência mesmo. E Pablo, eu não sei se deu uma cortadinha no teu áudio, mas tu acha que vai ter algum problema assim para acompanhar a disciplina? não, eu acho que não vou ter problema nenhum para acompanhar ela, porque eu já tive uma base, né, também. Então eu já sei mais ou menos o que esperar da matéria e tudo mais. Só que, tipo, não é uma disciplina que eu gosto, sabe? Não é uma disciplina que seja afetuosa comigo, vamos dizer assim. Entendi. Ela é uma disciplina que tem bastante conteúdo, né? Então ela exige assim, eu entendo que talvez quando tu cursou foi provas, né? E realmente estudar todo o conteúdo aí para 2 provas ou até 3, eu acho que fica bem pesado mesmo. É, mas vamos tentar trabalhar aí em trabalhos, fazer atividades que vocês possam ficar mais tranquilo em relação a isso, né? E focar mais em entender e aprender. Tá certo, Pablo? Sim, sim, certinho. O Messias de Lara? E aí, professor, tranquilo? Então, eu tô no 7º semestre, não fiz nenhum curso técnico antes da faculdade. Acho interessante a questão dos motores geradores também, mas não tenho muito contato. Até tem um projeto que eu estava pensando em fazer utilizando motor, e daí eu teria que fazer a redução da velocidade do motor para trocar uma máquina. Daí isso eu vou pesquisar depois para aplicar. Eu acredito que a disciplina vai ajudar um pouco nisso também. Tá certo, Messias. Você tem alguma dificuldade? Acha que vai ter alguma dificuldade para acompanhar aqui no horário? Não, para mim tá tudo certo. Questão de internet, Horário e certo? internet também, tá ok. Tá ok, não terá problemas. Então vamos continuar aqui, vamos iniciar. Essa aula de hoje eu vou fazer mais uma revisão de alguns conceitos que eu acredito que são pertinentes. A gente está buscando lá do eletromagnetismo para que na semana que vem a gente já possa iniciar com esses conceitos já assim mais claros na cabeça, já mais frescos, né? Porque talvez faz um tempo que vocês viram e possam estar dando uma esquecida e agora uma recordada aí, né? À medida que a gente vai conversando. Então, pessoal, alguns conceitos básicos. Magnetismo. A pedra, né, magnetita, ela foi descoberta na Grécia e se observou que ela tinha uma capacidade de atrair e repelir certos materiais, né? Essa pedra, ela se chamou de ímã, né, um nome francês que foi dado, e ela é constituída por 2 regiões bem distintas, né, um polo norte e um polo sul. E esses polos, né, verificou-se, né, através de experimentos, que eles não existem separadamente. No momento que a gente tenta separar ou quebrar uma pedra de magnetita, ela continua mantendo suas propriedades, onde ela apresenta um polo norte e um novo polo norte e um novo polo sul, né, em cada fragmento ou cada pedaço que se separou, né. E quando é colocado um ímã, essa pedra, perto de uma barra de ferro macio, não magnetizado, a barra de ferro torna-se imantada por indução. Então começou-se a fazer alguns experimentos e se constatou que alguns materiais, né, como por exemplo aqui o ferro, ele apresentava uma característica de atração, ele atraía a pedra magnetita, ela atraía
um objeto que fosse constituído de ferro ou alguns outros elementos, né, que também tem essa característica. Mas aqui, então, o ferro começou a ter uma atração, né? A partir de experimentos se verificou essa atração. Então, a partir desse experimento, dessa constatação, começou-se a estudar campo magnético e linhas de campo magnético. O que é um campo magnético? É a região ao redor de um ímã na qual ocorre uma força magnética, de atração ou de repulsão. O campo magnético pode ser definido pela medida da força que o campo exerce sobre o movimento das partículas de carga, tal como um elétron. A representação visual do campo é feita através de linhas de campo magnético, também conhecidas por linhas de indução magnética ou linhas de fluxo magnético, que são linhas envoltórias imaginárias fechadas que saem do polo norte e entram no polo sul. Então aqui a gente tem um ímã aqui com polo norte e um polo sul, e a gente tem aqui linhas de fluxo que saem do polo norte e entram no polo sul, né? São linhas imaginárias, né? Porém elas têm um sentido, uma direção, né? E são chamadas de linhas de fluxo. E quais são as características das linhas de campo magnético? Essas linhas são sempre linhas fechadas, saem e voltam a um mesmo ponto. As linhas nunca se cruzam. Fora do ímã, as linhas saem do polo norte e se dirigem para o polo sul. Dentro do ímã, as linhas são orientadas do polo sul para o polo norte. Saem e entram na direção perpendicular às superfícies dos polos. E nos polos, a concentração das linhas é maior. Quanto maior a concentração de linhas, mais intenso será o campo magnético numa dada região. Então, no polo norte, aqui nessa região aqui onde as linhas saem, existe uma concentração, uma densidade de linhas de fluxo magnético maior. E aonde elas também adentram, no polo sul, a mesma coisa, né? A gente tem uma densidade de fluxo de linhas maior. Se dois polos diferentes de ímã são aproximados, haverá uma força de atração entre eles. As linhas de campo se concentrarão nesta região e seus trajetos serão completados através dos dois ímãs. Se dois polos iguais são aproximados, haverá uma força de repulsão e as linhas de campo divergirão, ou seja, serão distorcidas e haverá uma região entre os ímãs onde o campo magnético será nulo. Então aqui quando eu tenho um polo norte apontado, né, ou aproximado em um outro ímã onde também é um polo norte, vai ter uma repulsão de linhas, né? Elas não vão se unir, né? Não vai fechar um caminho por essa dada diferença de polarização aqui, né? Ou mesmo a polarização, enfim. E quando a gente tem aqui um polo norte apontado para um polo sul, a gente tem uma passagem de linhas, né? Os dois ímãs aqui meio que tornam-se uma pedra, ou um bloco de ímã fechado, onde as linhas vão estar partindo de uma pedra aqui até a outra. Então vamos fazer esse caminho aqui, né? Vai ter um novo caminho, né? Vai acontecer aqui uma união de linhas de fluxo. Vamos tentar conceituar um pouquinho mais, então. O fluxo magnético, simbolizado por φ, é definido como a quantidade de linhas de campo que atingem perpendicularmente uma dada área. A unidade de fluxo magnético no SI é o Weber. 1 Weber corresponde a 1 vezes 10 na 8 linhas de campo magnético. Permeabilidade magnética. Se um material não magnético for colocado na região das linhas de campo de um ímã, haverá uma imperceptível alteração da distribuição das linhas de campo. Entretanto, se um material magnético como o ferro for colocado na região das linhas de campo de um ímã, estas passarão através do ferro, em vez de se distribuírem no ar ao seu redor, porque elas se concentram com maior facilidade nos materiais magnéticos.
Então, quando a gente tem um ímã e a gente aproxima um material ferromagnético, aqui no caso o material do tipo ferro, né, composto de átomos de ferro, essas linhas de campo vão passar por de dentro, vão intensificar, né, vão fechar um caminho, de modo que se altere a posição, né, se altere a linha convencional ou o traçado correto, que seria um traçado mais ou menos assim, né, em virtude desse material ferromagnético. Mas quando a gente tem um material que não é ferromagnético, um material que não sofre alterações internas nos seus dipolos, nos seus domínios magnéticos, então a gente vai ter as linhas sendo mantidas, né? Como se não houvesse nenhum material, como se não houvesse nenhum objeto nessa região. A gente pode também conceituar a permeabilidade magnética, que é a capacidade de um material em aceitar a existência de linhas de indução em seu interior. Então, a permeabilidade relativa do material, ela é dada pela permeabilidade do material dividido pela permeabilidade no vácuo, sendo a permeabilidade magnética do vácuo igual a 4π vezes 10⁻⁷, que também pode ser expressa por Tesla metro por ampere. A permeabilidade magnética de todos os materiais não magnéticos, como cobre, alumínio, madeira, vidro e ar, é aproximadamente igual à permeabilidade magnética do vácuo. Então, vamos classificar um pouquinho. Eu vou me ater mais aqui nos ferromagnéticos, né, mas acredito que vocês devem lembrar desses conceitos. A gente tem uma classificação, né, de materiais de acordo com as suas características magnéticas em diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Alguém lembra aí o que é um material diamagnético, paramagnético? Talvez sejam alguns conceitos que vocês viram em materiais elétricos e magnéticos, acredito eu. Mas vamos lá, pessoal. Materiais diamagnéticos, o que são? São materiais que, se colocados na presença de um campo magnético externo, estabelecem em seus átomos um campo magnético em sentido contrário ao que foi submetido, mas que desaparece assim que o campo externo é removido. Quando a gente tem um material diamagnético, ele tem um efeito, né? Ele sofre um efeito quando existe uma pedra de magnetita, um ímã natural próximo dele. Só que, diferentemente dos materiais ferromagnéticos, ele sofre um efeito de repulsão, né? Os seus domínios magnéticos se repelem. Os paramagnéticos são praticamente materiais ferromagnéticos, mas eles não têm uma orientação tão forte. Eles sofrem uma atração quando próximos de uma pedra de ímã, né? uma pedra de magnetita. Porém, não é uma aproximação, não é um efeito muito intenso. A pedra de magnetita não age com tanta intensidade no material paramagnético. E os materiais ferromagnéticos, né, que é o que nos interessa aqui, eles têm uma orientação abundante dos seus domínios magnéticos elementares e podem ser fortemente imantados quando da ação de um campo magnético externo. Possuem a permeabilidade relativa muito maior que um, sendo fortemente atraídos por campos magnéticos em geral. Então a gente tem aqui um exemplo onde, quando não há presença de uma pedra, de um objeto magnético, né, um ímã, por exemplo, os domínios desse material ferromagnético são arbitrários. Né? Alguém lembra o que é domínios magnéticos, pessoal? Vamos tentar interagir um pouquinho aí. Alguém lembra o que é domínios magnéticos?
Seria as orientações. Os domínios magnéticos são as orientações de conjuntos, né? Regiões de átomos, onde nessas regiões dentro do material eles conseguem alinhar as suas orientações magnéticas, né? Cada átomo tem um dipolo magnético, um polo norte e um polo sul. E nessas regiões, né, essas orientações conseguem ter uma direção não arbitrária. Só que no material como um todo, a soma total dos domínios não gera um campo magnético ou um dipolo magnético natural. Porém, quando a gente aproxima esse material ferromagnético de um ímã, há uma orientação, né? Uma orientação desses domínios, onde todos permanecem na mesma direção. Todos se alinham, né? Para a mesma direção. Então, todos aqui todos os domínios magnéticos vão estar na mesma direção, né? Essa característica magnética, ela é atômica, tá, pessoal? Ela vem da própria locomoção, do próprio movimento do elétron dentro do átomo. Já se gera um efeito magnético, né? O spin, o momento angular, né? O movimento de órbita do elétron em torno do núcleo do átomo, né? Já gera efeitos magnéticos. O que ocorre é que em alguns átomos esses efeitos magnéticos conseguem tomar proporções e conseguem se alinhar de tal maneira que o material apresente um dipolo magnético, ou na presença de um ímã natural consiga alinhar os domínios de tal maneira que se tenha um dipolo, né? Ou seja, um polo norte e um polo sul. Esse efeito é bem interessante, eu sempre achei bem interessante salientar isso, né? Porque às vezes a gente não sabe de onde é que vem as coisas. E então fica claro que esse efeito magnético ele vem da locomoção, do movimento de elétrons, né? Por isso que quando a gente tem uma corrente elétrica, essa corrente elétrica ela gera um campo magnético, né? Se eu tenho um fio, onde esse fio tem uma corrente elétrica, um sentido, né? Esse fio vai estar gerando um campo magnético ao seu redor, né? Vocês já devem ter visto isso em conversão, física 3, mas é sempre bom relembrar, né? Porque a gente vai trabalhar agora nessa matéria em específico em cima desses efeitos aqui, né? A gente vai aplicar esses efeitos. E além de os materiais ferromagnéticos se orientarem frente a uma aproximação de uma pedra, um ímã natural, eles permanecem imantados quando essa pedra imantada, quando essa pedra de magnetita já não está mais próximo dele. Ele fica com magnetismo residual ou remanescente. E perdem as suas propriedades de orientação dos domínios magnéticos elementares quando submetidos a elevadas temperaturas, ponto cura. Então existe uma temperatura que faz com que esses domínios voltem a sua arbitrariedade inicial. Além de temperatura, que é um efeito que faz com que soma essa polarização norte-sul, se esse material aqui sofreu uma colisão, ou se ele se chocar com algum outro objeto, também já é suficiente, dependendo da colisão, né, da magnitude, desses domínios se voltarem, né, voltarem a ser arbitrários. Ainda a gente pode conceituar o princípio da relutância mínima em cima dessa ideia dos domínios, onde dois materiais com diferentes permeabilidades... deixa eu tentar clarear um pouco aqui. Ó. O princípio da relutância mínima, ele fala que dois materiais com diferentes permeabilidades tendem a
criar um fluxo de linhas do maior para o menor. Ou seja, desculpa pessoal, o fluxo de linhas se dirige do material de menor permeabilidade para o de maior. Como é que eu posso tentar explicar isso aqui para vocês? Por exemplo, um ímã de geladeira. O ímã de geladeira, ele tem ali uma camadinha bem fina de ímã, né? Ele cola na geladeira porque a geladeira ela é feita de um material ferromagnético, onde esse material ferromagnético atrai o ímã da geladeira. Mas o que ocorre, na verdade, né? Ocorre esse efeito aqui da relutância mínima. O princípio da relutância mínima, por exemplo, eu tenho uma geladeira aqui, eu tenho um ímã colado na geladeira. Digamos que esse ímã está aqui, né? Está longe da geladeira. Qual que é a ideia? A ideia é que ele parta de um polo aqui, digamos, norte e um polo sul. Ele parte desse polo norte, as linhas de fluxo, e vão para o polo sul, né? Então eu vou ter aqui um caminho que essas linhas vão estar realizando. Mas quando a gente aproxima esse material aqui de uma geladeira, por exemplo, essas linhas de fluxo aqui que estão trafegando o ar é um meio, né? Ele possui uma permeabilidade magnética. Essa permeabilidade magnética do ar, ela é menor que a permeabilidade magnética da geladeira. Então, as linhas de fluxo vão tender ao quê? A passar por dentro da geladeira e fazer este caminho aqui, por dentro da geladeira. Então, essa força que se cria, essa relação entre a geladeira e o ímã, se dá pelo princípio da relutância mínima, onde essas linhas de fluxo vão estar entrando pelo caminho de menor relutância e saindo aqui, né, entrando no polo sul do ímã, né? Então esse é o motivo, né, que se tenha essa força entre o ímã e a geladeira. Então a gente entra na relutância magnética, que ela é análoga à lei de Ohm. É a dificuldade para o estabelecimento de um fluxo magnético no interior do material. Ela é dada, então, por essa equação. 1 sobre a permeabilidade magnética, vezes o comprimento do material, do caminho, dividido pela área. E é análogo à equação da lei de Ohm, onde R é igual a resistividade do material vezes o comprimento dividido pela área. A relutância magnética é inversamente proporcional à área, ou seja, quanto maior a área, menor a resistência a um fluxo de linhas de campo. Além de pedras de magnetita, ímãs, né, naturais, que outras maneiras se pode se criar um ímã? Que outras maneiras a gente pode criar um campo magnético? Através de um fio. Então, um fio, ele pode gerar, né, quando percorrido por uma corrente elétrica, um campo magnético. Ele vai criar linhas aqui de campo magnético que são tangentes à direção do deslocamento dos elétrons, que forma a corrente elétrica, né, que percorre o fio. Além de fio, né, ou resultante disso, né, desse efeito aqui, a gente cria espiras, né, ou bobinas. Bobinas nada mais é que um fio enrolado que tem o objetivo concatenar essas linhas aqui. Essas linhas de campo magnético aqui vão estar sendo concatenadas quando a gente enrola o fio. Então o propósito de um fio enrolado que tem em batedeira, que tem em furadeira e todas as aplicações, né, transformadores, enfim, é concatenar esse fluxo, né? Eu consigo intensificar esse fluxo. Em vez do fluxo ficar limitado a apenas uma região aqui, eles se concatenam e formam
uma região mais intensa, onde eu tenho uma densidade de fluxo magnético mais intenso, né? Então aqui já é uma aplicação de como que a gente pode estar gerando um campo magnético e intensificando esse campo magnético, né, de uma maneira bem simples, né? Que é feita até hoje. Essa ideia aqui é antiga, bem antiga, e até hoje é dessa maneira aqui que se intensifica um campo magnético, né? Claro que a gente ainda, dentro desse enrolamento, a gente coloca aqui um núcleo, que vocês viram em conversão 1, um núcleo ferromagnético, onde ele vai ampliar, intensificar esse fluxo magnético através desse princípio de orientação dos domínios magnéticos do material ferromagnético. Então, esses domínios alinhados junto com essa bobina, que já possui um fluxo magnético, eu tenho uma densidade de fluxo magnético resultante maior. Voltando um pouquinho no tempo, né, pessoal? Para vocês recordar aí quando que foi estabelecido essas relações. Em 1820, Hans Christian Ørsted, ele definiu, através de um experimento simples, né, quando ele colocou uma bússola embaixo de uma linha, embaixo de um fio, de um circuito elétrico, né, onde esse fio consistia de um resistor, de uma chave interruptora e uma fonte de luz aqui. Ele percebeu que quando ele fechava essa chave, a direção da bússola mudava. Através de um experimento bem simples. E quando ele interrompia esse fluxo de corrente, né, que à medida que ele fechou essa chave aqui, criou-se uma corrente elétrica. E quando ele abriu essa corrente, né, quando ele abriu esse circuito, logo a bússola voltou à posição inicial. Então, em 1820, foi a primeira constatação que existia uma relação entre fluxo magnético, né, o campo magnético, com cargas elétricas, com corrente elétrica. A primeira relação foi dada através de um experimento básico, que nem esse. Ele constatou, então, que todo condutor percorrido por corrente elétrica cria em torno de si um campo eletromagnético. E em decorrência dessa descoberta, foi possível estabelecer o princípio básico de todos os fenômenos magnéticos. Quando duas cargas elétricas estão em movimento, manifesta-se entre elas uma força magnética além da força elétrica, ou força eletrostática. Então, lá da física 3, da eletrostática, a gente tinha quando duas cargas pontuais de sinais opostos são inseridas no mesmo ambiente, ou em um local onde o campo elétrico de uma possa atuar na outra, existia um efeito de atração ou repulsão, né? Dependendo unicamente, exclusivamente, do sinal das cargas. Agora, a partir desse experimento, se constata que a movimentação de cargas também gera um efeito de atração e repulsão, mas não mais elétrico, agora magnético. Então, cargas em movimento dentro de um fio, né, vão gerar esse efeito. Se eu tenho dois fios aqui, um do lado do outro, com cargas em movimento aqui, vai existir uma relação aqui, né, uma força de atração ou repulsão, né, em virtude desse campo magnético que se é gerado. A lei de Ampère, pessoal, é a primeira lei que estabelece, é a lei que estabelece uma relação entre a corrente elétrica e o campo magnético, né? Eu tenho uma relação aqui entre a corrente elétrica que trafega se locomove dentro desse fio, com o campo magnético tangencial gerado. A lei de Ampère é uma ferramenta, assim como a lei de Coulomb, né, para calcular a intensidade do campo elétrico num ponto qualquer, num ponto P, por exemplo. Aqui eu tenho um ponto P. Eu quero descobrir qual que é a densidade de fluxo magnético desse ponto aqui. Lembrando, né, de conversão 1, que é que o B, a densidade de fluxo magnético, é igual ao fluxo ou linhas de campo magnético dividido pela área. Então,
A quantidade de linhas de campo, a quantidade de linhas de fluxo magnético que atravessa uma dada área é denominada densidade de fluxo magnético. E para nós conhecer essa densidade de fluxo magnético, a gente aplica essa lei de Ampère aqui, né? Que vai nos dar, num ponto P, qual que é a densidade de fluxo magnético. Ela é definida, né? Ela parte de uma integral de curva, uma integral de curva fechada da amperiana. Não sei se alguém lembra desses conceitos. Acredito que sim. Por exemplo, a lei de Ampère estabelece que a gente tem que criar uma amperiana, que é uma ferramenta, né? Uma amperiana é uma curva em volta do fio, né? Que passe pelo ponto que a gente quer saber qual que é a densidade de fluxo. E integrar essa amperiana aqui, né? Então, a minha densidade de fluxo, naquele ponto P, vai ser igual a meu B, vezes aqui é o meu comprimento elementar, né? Eu vou estar integrando essa amperiana aqui, então eu tenho aqui um ds, que é o meu comprimento elementar, tão pequeno quanto se queira, que é igual a minha permeabilidade, meu μ0. Na verdade aqui não é μ0, aqui é a minha permeabilidade, que ela é composta da permeabilidade relativa multiplicada pela permeabilidade no vácuo. Dependendo do material, vai ser somente o μ0, mas aí depende do material, né? Então a fórmula, então, essa equação aqui vem dessa integral que multiplica aqui, no caso ainda o μ, a permeabilidade, multiplica a corrente total envolvida. Aí esse ds aqui, quando a gente integra essa curva aqui, vira 2πr, né, que é o comprimento da circunferência. Então eu tenho que o meu B vai ser igual a minha permeabilidade vezes a minha corrente envolvida dividido por 2πr. Só desculpe um pouco a letra, pessoal, que eu comprei há pouco tempo uma mesa digitalizadora. Aí a dificuldade é que ela resbala mais que a folha do caderno e ainda eu não posso ficar olhando para ela, eu tenho que olhar para a tela. Então eu tenho que escrever sem olhar para onde eu estou escrevendo, né? Então até eu me acostumar vai um tempo ainda. Algumas definições da lei de Ampère. Ele definiu que ao redor de um condutor de comprimento L, percorrido por uma corrente I, surge um campo com linhas de fluxo constantes. Essas linhas de fluxo apresentam direção, sentido e módulo. E são dadas, né, essa densidade de fluxo é calculada pela permeabilidade vezes a corrente dividido por 2πr. Aqui eu tenho então a nossa regra da mão direita, para saber qual que é a direção da densidade de fluxo das linhas do campo magnético. Então, se eu tenho uma corrente que está no sentido de baixo para cima aqui, eu vou ter uma densidade de fluxo no sentido anti-horário. Então, se vocês utilizar a regra da mão direita aí, né, vocês vão estar percebendo, vão estar constatando que o fluxo vai ser no sentido anti-horário. A equação mostra também que o campo é diretamente proporcional à corrente no condutor, enfraquecendo à medida que dele nos afastamos. Então, o B ele é inversamente proporcional à distância, né? Então, quanto mais longo a gente quer saber qual que é a densidade de fluxo, por exemplo, nesse ponto P aqui, menor vai ser, né? Pela equação, a gente já sabe que aqui nesse ponto P a nossa densidade de fluxo vai ser menor. Aqui também, né, se a gente colocar nosso polegar para baixo, né, então a gente vai saber que
o sentido, né? Então a gente sempre tem que direcionar o polegar no sentido da corrente. A gente vai saber qual que é a direção, né? Aqui na direita, as linhas de fluxo entram na tela do lado direito e saem do lado esquerdo. Quando está para baixo, as linhas de fluxo entram no lado esquerdo e saem no lado direito. Então, X é onde entra e bolinha é onde sai. Então, aqui, ó, X representa um fio, uma linha de campo, um vetor com direção perpendicular ao plano com sentido de saída. Sentido de saída, sai deste plano. E X, né, representa um fio, uma linha de campo, um vetor com direção perpendicular ao plano com sentido de entrada. Então, onde tem X entra, né, onde é que está entrando no papel ou está entrando na tela, onde tem bolinha é onde está saindo. Vão ser conceitos que a gente vai utilizar bastante. Uma outra ferramenta interessante, né, é a intensidade de campo magnético. Ela é muito utilizada quando a gente quer saber qual que é a intensidade de campo em uma aplicação onde eu tenho diferentes tipos de materiais, onde eles vão apresentar diferentes tipos de permeabilidade, diferentes valores de permeabilidade. É interessante saber qual que é o H, né? O H é a intensidade magnética, intensidade de campo magnético, que é dado pelo B dividido pela permeabilidade. Então eu não fico mais dependendo, eu tenho uma grandeza que não depende mais da permeabilidade magnética, somente da corrente e da circunferência. Eu também posso calcular a intensidade magnética, a intensidade de campo magnético, através do número de espiras, né? Se eu estou falando de uma bobina. Se eu estou falando de uma bobina aqui, eu posso calcular a intensidade do campo magnético gerado através do número de espiras multiplicado pela corrente dividido pelo comprimento. E no SI, né, a unidade medida é ampere por metro. Eu ainda posso relacionar essa intensidade de campo com uma força magnetomotriz. Então a intensidade de campo magnético é igual a força magnetomotriz dividido pelo comprimento. Aqui um exemplo, calcular a intensidade de campo, sabendo que N é igual a 40 espiras e I é igual a 30 amperes. Então eu consigo calcular minha intensidade de campo de uma maneira bem tranquila aqui. Para duas bobinas. Né? Esse aqui para esse aqui. A gente só aplica a fórmula direto. Número de espiras vezes o comprimento, vezes a corrente dividido pelo comprimento. Aí a gente tem o valor da intensidade de campo magnético. Ampere espira por metro. E a partir da intensidade de fluxo de campo magnético, a gente pode fazer um gráfico que relaciona a intensidade com a densidade de campo magnético. Porque as duas grandezas, elas possuem a corrente, né? São dependentes da corrente, então a gente pode achar uma relação bem interessante, né? Que nos dá as curvas, né? Curvas de magnetização dos materiais, né? Cada material tem uma curva diferente. E como é que a gente pode estar calculando essa curva, né? Aqui eu tenho uma fonte variável de tensão, onde na medida que eu aumento essa tensão aqui, eu tenho uma corrente elétrica aqui gerando um fluxo magnético, onde esse fluxo magnético aqui vai percorrer esse núcleo, né? Esse aqui é um núcleo, é uma toroide, onde essa toroide aqui ela vai ter linhas de campo magnético intensificadas, né? A partir geradas linhas de campo aqui a partir do campo magnético gerado pela essa bobina, né? Relembrando que a bobina enrolada, um fio enrolado intensifica o fluxo por fazer a concatenação das linhas de campo magnético. Então eu tenho aqui um campo mais intenso. E na medida que eu coloco uma toroide, eu tenho a intensidade do fluxo, né, passando por dentro do material.
Em conversão 1, a gente coloca um transformador aqui, coloca um segundo enrolamento, né? Eu tenho uma tensão V2 aqui, gerada a partir desse fluxo, né, que atravessa essa segunda espira. Aqui eu tenho uma curva de magnetização. Então, na medida que eu aumento, que a tensão aumenta, ela vai estar magnetizando o material. Quando eu diminuo a minha tensão, ela vai ficar com o magnetismo residual aqui, né? Quando a tensão vai para zero, quando a minha tensão aqui vai para zero, eu vou ter uma magnetização residual, né? Uma característica dos domínios de materiais ferromagnéticos manterem uma magnetização residual. E se eu quiser zerar essa magnetização, né? Se eu não quero mais que esse material ferromagnético aqui tenha propriedades magnéticas, né? Ou seja, um polo norte e um polo sul, eu tenho que criar uma força, eu tenho que gerar aqui uma corrente contrária para mim acabar zerando aqui, né? Então eu tenho que ter uma força coercitiva, uma energia, né, para gerar essa desmagnetização do material, né? Só que é um processo indesejado, né? Não se deseja ter uma larga curva de magnetização. É realizado estudos para se ter materiais que tenham essa curva aqui não tão larga, né? Uma curva mais estreita. Quanto mais estreita essa curva aqui, melhor. Porque eu não quero estar gastando energia para realizar essa desmagnetização aqui. Então aqui é essa magnetização e desmagnetização em virtude da corrente, né? Quando eu aumento a corrente a um valor máximo, eu tenho uma magnetização máxima, né? Até um valor de saturação, claro, depende do material. E quando eu abaixo os níveis de corrente, quando vai a zero, percebe-se que eu não tenho um zero aqui, ou seja, não tenho uma densidade equivalente a zero, né? Eu tenho uma densidade aqui residual. E se eu quiser levar para zero, eu tenho que estar gerando uma corrente contrária até um certo nível, né? Para mim zerar essa curva, essa magnetização residual. Eu vou ter materiais magnéticos duros, que apresentam uma curva de magnetização bem larga, que também tem a sua aplicação. São utilizados como ímãs permanentes em dispositivos e equipamentos que requerem elevado grau de magnetismo residual, como alto-falantes, telefones, medidores. São exemplos de materiais magnéticos duros: o aço carbono, o aço alnico, o alcomax e o bismanol. Então tem aplicação também, né, pessoal? A gente tem um material com uma larga curva de magnetização e desmagnetização. E aqui para nossa disciplina, para máquinas, né? A gente prefere, a gente deseja que essa curva de magnetização seja tão estreita quanto possível. Essas curvas, né, estreitas, elas são ideais para a confecção de núcleos de transformadores e máquinas elétricas rotativas. A área do ciclo de esterese está associada às perdas no núcleo, que são indesejáveis em equipamentos de alto rendimento, transformadores e máquinas rotativas. Então a gente vai ter perdas, né? Vocês viram lá que em transformadores que a gente tem perdas no núcleo, perdas estas por esterese de fluxo magnético, que é esse aqui, e por corrente parasita, né? Correntes que circulam no núcleo ali em virtude das tensões alternadas, o fluxo alternado que se tem ali, que também gera correntes no núcleo do transformador, né? Então a gente tem aqui um transformador, por exemplo. Tem aqui um enrolamento primário, um enrolamento secundário. Eu vou ter perdas aqui por calor. Eu vou ter perdas aqui por essa curva aqui, né? Essa curva aqui de magnetização e desmagnetização vai me gerar perdas. Eu vou ter perdas também por correntes que circulam o material, né?
E é em virtude dessas correntes que os fabricantes de transformadores eles fabricam ele em chapas, né? Se você reparar, o transformador tem chapas. Essas chapas que o transformador tem, ele é feito de N chapas aqui, né? Se a gente pegar para trás aqui, eles são várias chapas bem fininhas, que são isoladas através de verniz, né? Através de materiais isolantes. São várias chapas onde o intuito, o objetivo dessas chapas é reduzir essas perdas, né, por correntes parasitas. Então, só para tentar trazer um pouquinho, linkar com conversão 1, que eu sei que vocês já viram isso, do porquê desse ter um material, né, um transformador, ele é chapado, né, ele tem chapas, né, em virtude dessas perdas aí que a gente tem. Até, professor, se puder só uma informação assim, né, de auxílio, na verdade a URGS também eu fiquei sabendo que eles estão fazendo um teste e, em vez de ser chato, estão fazendo por injeção de pó de aço, por pigmento, por pó, para junção de partículas de aço, né, na injeção. É um projeto que eles, acho, de elétrica da URGS, ou de materiais, uma coisa assim, que, em vez de ser chapa, estão usando a injeção de pó, né, de ácido, de partículas para fazer esse papel. Né? Isto é. Exatamente. Se cria, né, dentro da aplicação de transformadores, né, técnicas que tendem a diminuir essas perdas por corrente parasita. Isso que o Daniel comentou, né, no caso, esse pó, cada pó, né, cada partícula é isolada. E eles juntam, né? Eles deixam esse material todo unido, só que isolado, né? São partículas, são pós isso. Isolados, né? Para que não haja essas perdas aí. Desculpa atrapalhar, deve ser mais informação mesmo. Não, eu até espero que o que vocês puderem contribuir com a disciplina, por favor, pode interromper aí à vontade. Ok, vamos passar aqui para a lei de Faraday, que vai ser bem importante também para nós estar revisando, né, a mais um princípio de eletromag, física 3, que é as questões de indução eletromagnética, né? Quando eu aproximo, né, qual foi o experimento dele? Movimento de um ímã próximo a um enrolamento. Faraday chamou este enrolamento de induzido porque a corrente do mesmo aparecia por indução, já que não havia fonte de força eletromotriz nele conectada. Então, o Faraday, Michael Faraday, né, ele começou a testar essa interação entre campo magnético e corrente elétrica, né, que foi constatada pelo Ørsted em 1820, mas foi Michael Faraday em 1830, se eu não me falha a memória, que de fato investigou mais a fundo essa relação e percebeu que quando a gente aproxima ou afasta um ímã de um enrolamento, isso aqui é um enrolamento, né, pessoal? Isso aqui é um enrolamento, onde ele está conectado nessa base. Quando a gente aproxima e afasta esse enrolamento, gera-se uma corrente, uma força eletromotriz, né? Caso esse circuito estivesse fechado, geraria uma corrente, mas como está aberto, gera-se uma força eletromotriz que foi constatada, né? Que foi medida num galvanômetro, que na verdade é um multímetro, né? Um galvanômetro. Ele mede tensão, mede corrente. Aqui ele está medindo uma tensão. Ele percebeu que se gerou uma tensão induzida, aqui, uma força eletromotriz induzida, uma FEM, quando ele fazia essa aproximação e esse afastamento do ímã, né? E dependendo da intensidade que ele afastava e aproximava, aumentava drasticamente a força, né? Ou nem muito, né? Se ele deixava se ele só aproximava e não fazia nenhuma movimentação,
não se mostrava nada. Ou se deixava afastado. Teria que ter essa variação de fluxo, né? Então essa foi a primeira constatação, o primeiro experimento, né? Michael Faraday é o pai, é muito considerado o pai da engenharia elétrica, né? As contribuições dele para a engenharia elétrica são de extrema relevância, extrema importância, né? Ele é um pioneiro, e até como contribuição pessoal, né? Acho que não se tem nenhum, assim, para o avanço da tecnologia, são poucas pessoas que contribuíram tanto quanto ele, né? Então, o Michael Faraday realmente, esse experimento dele aqui básico foi um marco para a engenharia, né? Enfim. A partir desse experimento, ele fez algumas constatações. Ao se aproximar ou afastar o ímã do solenoide, da bobina, ocorre um deslocamento do ponteiro do galvanômetro. Quando o ímã está parado, independentemente de quão próximo este esteja do solenoide, não há deslocamento do ponteiro do galvanômetro. Essas foram as suas constatações, né? A lei de Faraday declara que, sempre que houver variação do fluxo magnético através de uma espira, surgirá nesta espira uma força eletromotriz induzida, uma FEM, que pode ser calculada diretamente, né? Ela é diretamente proporcional à variação do fluxo no tempo. Então, quando eu variar esse ímã aqui, a posição desse ímã no espaço ou região onde tem essa espira, quando eu fazer essa variação, vai se gerar uma corrente elétrica, uma força eletromotriz induzida. E a lei de Faraday também declara que o valor da tensão induzida em uma simples espira de fio é proporcional à razão da variação das linhas de força que passam através daquela espira, ou se concatenam com ela. Então, pessoal, é diretamente proporcional à variação do fluxo, como eu expliquei. E o segundo experimento de Faraday foi que quando ele colocou uma bobina, aqui é um enrolamento secundário, aqui em cima, né? Aqui eu tenho o mesmo enrolamento do primeiro experimento, conectado aqui nesses terminais, e aqui em cima eu tenho um outro enrolamento, conectado nesses terminais aqui. E quando ele liga esse circuito aqui, é uma bateria, né, esse enrolamento de cima, ou esse enrolamento superior, uma bateria, e fecha o interruptor, ele constatou que se gerou uma força, uma força induzida, né, uma força eletromotriz induzida no enrolamento de baixo, nesse enrolamento de baixo aqui. Porém, também era necessário que se abrisse e fechasse, ou seja, que se variasse o fluxo gerado aqui, né? Ao passo que ele interrompia o circuito, né? Quando ele interrompia o circuito, não tinha corrente elétrica. Sem corrente elétrica não se gera campo magnético. Então, quando ele abria e fechava, gerava e não gerava campo magnético, essa variação de gerar e não gerar. Então, ele estabeleceu aqui um fluxo magnético variável no tempo. Esse fluxo magnético variável no tempo, gerado pelo abrir e fechar do interruptor, fez com que gerasse, né, que o galvanômetro também medisse uma tensão, uma força eletromotriz induzida nos terminais dessa bobina de baixo. Então, um ímã natural ou um ímã artificial ou um eletroímã também gerou o mesmo efeito. Foi isso que ele constatou nesse segundo experimento. De forma complementar à lei de Faraday, né, pessoal, a gente tem a lei de Lenz, que fala o que para nós? O sentido da corrente elétrica induzida é tal que seus efeitos tendem sempre a se opor à variação de fluxo que lhe deu origem. Então, o que isso quer dizer? Que se eu tenho uma corrente elétrica, se eu tenho uma fonte aqui, que gera uma corrente elétrica, e aqui eu vou ter um campo magnético aqui nessa espira, um fluxo magnético aqui, né?
Esse fluxo magnético aqui vai gerar numa corrente, num rolamento secundário, uma FEM induzida. Eu vou ter uma FEM aqui induzida, né? Aqui uma FEM induzida. Onde essa FEM induzida, né, se esse circuito aqui estiver fechado também, vai gerar uma corrente elétrica em um sentido que o campo magnético gerado por essa corrente se oponha ao campo magnético que gerou essa FEM induzida. Por isso que a gente tem esse sinal negativo na frente aqui, dessa força eletromotriz induzida, em virtude da lei de Lenz. A lei de Lenz que estipula isso, né? O enunciado dele, né? Talvez seja um pouquinho assim complexo de entender, né? Em palavras, talvez em desenho fique mais claro. Sempre que houver variação de fluxo magnético através de um circuito, surgirá neste uma força eletromotriz induzida. Se o circuito for fechado, circulará uma corrente induzida cujo sentido será tal que tenderá a se opor às variações do fluxo que lhe deu origem. Então, o fluxo original gera uma força induzida, né, uma tensão induzida, e se esse segundo circuito tiver for um circuito fechado, a corrente elétrica desse segundo circuito vai gerar uma força eletromotriz induzida com sinal contrário, ou seja, se opõe, o campo magnético dessa corrente, né, vai se opor ao campo magnético original. E por final aqui, né, mais uma regra que eu quero que vocês tenham bem claro, que é a regra de Fleming. O sentido da força pode ser convenientemente recordado e determinado por meio da regra da mão esquerda. Ou seja, se eu tenho um fio aqui, uma corrente elétrica, que está entrando na tela, né, eu vou estar indo para cima aqui, pela regra da mão esquerda, se vocês puderem fazer junto, aí vocês vão perceber que vai ser gerada uma força para cima. Então, esse fio aqui, que está passando dentro desse campo magnético aqui, né? Aqui eu tenho um campo magnético gerado por esse polo norte aqui, que sai desse polo norte e vai para esse polo sul aqui, né? Tem um campo magnético onde eu tenho uma corrente elétrica trafegando dentro desse espaço, né? Onde possui esse campo magnético. Se essa corrente elétrica tiver no sentido de entrar na página, né, na tela, a minha força vai ser para cima. Então, esse fio aqui vai se deslocar, esse fio aqui vai tender a se deslocar para cima. E o inverso, ou seja, se eu tiver uma corrente que estiver saindo para fora da tela, né, ou descendo aqui, né, nessa vista, aí eu troco a mão, né, que na verdade para gerador aqui pessoal, ó, aqui tem um detalhe, ó. A regra da mão esquerda, ela vale para motor, né? A regra de Fleming, e para gerador é a mão direita, né? Então, se nós continuar nesse exemplo aqui, agora eu inverto o sentido da corrente, ainda pensando como motor. Se a gente fazer a regra da mão esquerda, né? Em vez de apontar para cima, apontar para baixo, eu vou ter com o meu polegar aqui, né? Ele vai estar para baixo. Minha força vai ser para baixo aqui. Se eu estiver lidando com o motor, né? Senão eu vou ter que estar fazendo a regra da mão direita, né? No caso, se essa máquina aqui for no gerador. Isso com o tempo a gente vai pegar bem essa ideia aqui, né? De toda essa ideia aqui da regra de Fleming, a lei de Faraday, né? Da variação de fluxo, da tensão induzida. Mas são conceitos bem básicos que é bom a gente estar recordando. Alguém ficou com alguma dúvida aí, pessoal? Ficou meio confuso? Ou tá ok? Como é que tá para vocês?
Como é que é mesmo que se dá o movimento ali, professor? Na B. Aqui na B, vocês têm que utilizar para motor, né? No caso, se a gente quer reproduzir esse efeito da força aqui como motor, quando a corrente está para baixo, né? Quando a corrente está para baixo, eu vou pegar minha regra da mão esquerda, né, como motor, e vou colocar o meu indicador para baixo. É que como vocês não conseguem me visualizar, deixa eu ver se eu consigo abrir a câmera aqui para vocês. Não sei se vai ajudar muito, porque não vai ajudar, por causa que está na tela, né? Vocês não vão conseguir ver. Só que quando essa corrente estiver para baixo, no sentido para baixo aqui, né? Em vez de estar apontando o dedo médio aqui, né? Esse dedo aqui para cima, para dentro da tela, né? Vocês vão apontar para o outro lado, né? Aí vai inverter a mão de vocês. O polegar de vocês vai ficar para baixo. E o campo tem que apontar para a mesma direção, né? Vamos tentar fazer aqui de novo. Que aqui é mais fácil de acompanhar. Nesse primeiro exemplo. O dedo médio está no sentido da corrente. Esse dedo aqui. Esse dedo aqui, né, o indicador, está no sentido do campo. O campo sai do norte, vai para o sul. E o polegar está no sentido da força, que é o que a gente quer saber. Para onde está a força? Para onde que vai se locomover o fio? Então aqui é o sentido da força, para cima, né? Porque o polegar está para cima. Quando a gente inverte a corrente, vocês têm que inverter a mão de vocês. Inverter a mão de vocês, mantendo o dedo indicador do norte para o sul. Lembrando, o indicador tem que estar apontado para o norte. Tem que estar apontado para o sul. O dedo médio tem que estar apontado para o sentido da corrente. Aqui. Dedo médio. Vocês vão constatar que o polegar de vocês tem que estar para baixo, né? Claro que vai ser meio difícil de reproduzir isso, mas a ideia é que esteja para baixo. Mostrando que a força, quando a gente inverte a corrente, a força não é mais para cima, é para baixo. Deu para entender mais ou menos agora, pessoal? Ah, tá, eu entendi. O movimento é para cima, mas a força é para baixo. Tá, Isso. O movimento, tá. o movimento é que assim, ó, tá, o que está acontecendo aqui? Tá acontecendo uma confusão em virtude que ele colocou a regra da mão esquerda para motor, no exemplo aqui no exemplo A aqui é para motor e no exemplo B é para gerador, entendeu? Essa é o que está gerando dificuldade, eu acho, para vocês, né? Porém, se a gente tivesse aqui não for gerador, se aqui esquece, aqui não é gerador, se for a regra da mão direita, se a gente quer aplicar a regra para motor, então a força vai ser para baixo e o movimento não vai ser para cima. O movimento vai ser para baixo, porque a gente vai estar usando a regra da mão esquerda e vamos estar aplicando a regra da mão esquerda aqui. Quando a gente aplicar a regra da mão esquerda para aqui a gente vai estar constatando que a força vai ser para baixo, né? E o movimento vai ser para baixo. É que ele colocou dois exemplos aqui, né? Mas ele colocou a A para motor e a B para gerador, né? Mas quando a gente só inverte o sentido da corrente, isso não quer dizer que vai ser gerador, né? Quando a gente inverte o sentido da corrente, a gente está só alterando o sentido de rotação do motor, por exemplo. Então, aqui para motor ficaria, usando a regra da mão esquerda, ficaria para baixo a força e o fio se movimentaria para baixo. Vocês que deu para entender, pessoal? Sim. Agora ficou mais claro. Eu sei que pessoalmente, né, no presencial já é difícil entender isso aqui um pouco. Eu agora explicando para vocês, eu lembro que quando eu cursei, o meu professor também falou sobre isso aqui, né? Falou que
Esse lado direito é para geradora, tem que cuidar isso aqui, né? Que é para geradora, aqui é para motor. Então, se eu só mudar o sentido da corrente aqui e ainda ser motor, aí ainda a força vai ser para baixo. Aí a força vai ser para baixo. Diferente que aqui, né? Aqui tá para cima a força, o movimento é para cima. E se eu inverto a corrente, como motor aqui, eu vou ter a minha força para baixo e meu movimento para baixo. Acho que é isso. Então, recapitulando a aula de hoje, pessoal, a gente falou um pouquinho de grandezas magnéticas, campo magnético, fluxo magnético, intensidade de campo magnético. São todos conceitos que vocês já viram em conversão 1, mais para dar uma revisão, né? Falamos um pouquinho de lei de Ampère, lei de Faraday, ali do eletromagnetismo. Bobinas, né, da questão do fluxo concatenado. Por que se tem uma bobina, né? A ideia da bobina é para concatenar fluxo, para intensificar o campo magnético. A lei de Faraday do eletromagnetismo, a lei de Lenz e a lei de Fleming. Acredito que com essa revisão aqui a gente já consegue dar início, na semana que vem, a nossa máquina CC, que a gente vai começar a ver. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma consideração final? Muito boa aula, pessoal. Muito... Tá ok, então, pessoal. Eu vou encerrar a aula de hoje. Sou grato pela atenção de vocês. Na semana que vem a gente se encontra na quarta-feira. Aí o convite fica já lá programado no Google Agenda, né? Que, então, acessando o Google Classroom, vocês vão ter acesso já à agenda, ou diretamente à agenda, né? Como vocês acharem melhor. Mas eu não vou estar enviando mais por e-mail. Tá tudo certo por aí? Tranquilo? Tudo certo, da minha parte tudo certo. Tranquilo. Tudo bem? Tá ok, então, pessoal. Vou encerrar a aula de hoje. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, professor. Tá. Boa tarde, tchau. Até a próxima.